Essa semana, como sempre, temos bons filmes para você aqui no nosso cardápio semanal. Mas tenho que dizer que um deles é da minha lista de top 10. A Rainha Margot é um dos meus filmes favoritos. E eu costumo dizer que é o filme de época que eu mais gosto. É baseado no livro de mesmo nome de Alexandre Dumas, escrito ali em 1850 aproximadamente, que conta um fato real da história francesa, um fato muito marcante, que foi a noite de São Bartolomeu, quando estavam para se casar Margot, princesa da França, e Henrique de Navarra. A França estava dividida de maneira muito violenta entre os protestantes e os católicos. Os protestantes, inclusive, eram chamados de huguenotes. Portanto, essa divisão já havia provocado uma série de guerras, muita divisão. Henrique de Navarra era o líder dos protestantes. Dentro da França, alguns nobres importantes também faziam parte desse partido, entre eles o almirante Coligny, que era o chefe, portanto, das Forças Armadas francesas, mesmo sendo adversário político da família real, que era católica e que naturalmente liderava as forças católicas, junto com o Duque de Guise, que era muito importante, era uma espécie de eminência parda no poder dos reis franceses da época. O rei francês era filho da Catarina de Médicis. Catarina era uma florentina que tinha vindo para a França casar com o rei Henrique, que já havia morrido, e seu filho Charles era, portanto, o rei na época. E ela reunia as qualidades de florentina e italiana. Para tentar pacificar a situação, eles resolvem que Margot, irmã do rei, filha da Catarina, casaria-se com Henrique de Navarra, o tal líder da oposição. Navarra era um pequeno reino mais ao sul da França. Eles marcam esse casamento para acontecer em Paris. Henrique de Navarra vem com uma série de aliados para se hospedar na França, em Paris, para o casamento, e a temperatura vai crescendo. E, durante a noite, o Duque de Guise, um homem muito temperamental, invade a casa do almirante Coligny e o mata a sangue frio. Quando Catarina fica sabendo do acontecido, entra em pânico de que os huguenotes possam, ao descobrir o acontecido, resolver atacar os católicos. E ela então diz ao Duque de Guise: matem os protestantes. Começa então a noite de São Bartolomeu. É um massacre hediondo que vai durar 4 dias e que milhares de protestantes serão assassinados de maneira bastante cruel. Você acha que eu contei o filme todo para você? Não contei, porque o que é sensacional é a maneira como ele fez esse filme. Estrelado por Isabelle Adjani, que na época tinha 40 anos, a personagem na vida real tinha 19 anos, mas você não vai estranhar que a Isabelle Adjani faça esse personagem. Daniel Auteuil, aquele ator genial francês, faz o Henrique de Navarra de uma forma brilhante. Você vê nos olhos dele o medo, a insegurança. É muito bacana. Uma série de outros atores conhecidos. E o que eu acho que o filme tem de mais incrível, e o que faz eu gostar tanto, é que você tem a impressão de que você está numa janela assistindo tudo aquilo. É isso aí, como deu para ver, eu gosto do filme. E eu vou contar um pouquinho mais no porquê assistir. Rainha Margot, imperdível. Mudando bem de tom, a gente tem O Segredo do Bosque Velho, de Ermanno Olmi, um dos grandes nomes do cinema italiano, que já ganhou Palma de Ouro em Cannes com A Árvore dos Tamancos, e que aqui faz uma fantasia ecológica, um filme bonito, um filme quase mágico. É a história desse militar que decide, por motivos obviamente financeiros, começar a cortar um bosque que naquela cidade, pequena cidade, tem várias significâncias e uma importância muito grande. Mas aí ele entra no bosque e acaba descobrindo por que esse bosque é tão importante. Ele conversa com as árvores, ou melhor, as árvores conversam com ele, os animais falam. É um filme muito fantasioso, não é um filme surrealista de maneira nenhuma. É um filme bonito, emocionante, e um filme que você pode assistir com todo mundo junto. Destaco também o narrador, que é o Homero Antonucci, um ator assim icônico do cinema italiano dos anos 70, 80, e que o Ermanno Olmi traz para ser um narrador. Um filme delicado, poético, ecológico, que está aqui para você, O Segredo do Bosque Velho. Agora a gente vai para a Argentina, para um filme muito intenso de Fernando Solanas, Os Filhos de Fierro. Fernando Solanas começou sua carreira nos anos 60, fazendo documentários, mas também fez alguns filmes de ficção, e esse aqui é um dos principais exemplos. Ele parte dos poemas sobre o personagem Martín Fierro. São poemas escritos por José Hernandes que são ícones da literatura argentina. A história começa em 1955, quando Perón é derrubado da presidência da Argentina, até 1973, quando ele é eleito democraticamente e retorna ao poder.
O filme acompanha esse período de muita turbulência na Argentina, nessa ficção ligada aos fatos acontecidos. Os Filhos de Fierro, de Fernando Solanas. Agora um filme muito especial. Como vocês sabem, a gente aqui no A La Carte adora Éric Rohmer, tem vários filmes dele para vocês assistirem. E se vocês já assistiram alguns, sabem que ele tem aquele estilo de filmar filmes de pequena produção, em que é muito em cima dos personagens, a vida como ela é, amor, paixão, ciúme e insegurança. E esse filme pode parecer diferente, afinal, A Inglesa e o Duque se passa na época da Revolução Francesa, e é a relação entre uma inglesa nobre e esse duque, que passou para o lado, inclusive, dos revolucionários. Eles tinham sido amantes, mas continuam amigos, e aí ela o procura para saber o que fazer, ele diz que é melhor ela fugir, ela não foge, ela foge, enfim, a gente vai acompanhar esses personagens ao longo de 4 anos, inclusive à beira da guilhotina. Poxa, Éric Rohmer fazendo um filme de época, com cenários e tal? Não, Éric Rohmer usou de criatividade, como sempre, e todos os cenários são digitalizados. Portanto, Éric Rohmer fez o que ele sempre soube fazer, dirigiu personagens que têm histórias de amor, histórias pessoais e questões ao seu redor. É um filme genial, criativo, que mostra como dinheiro não necessariamente é a solução dos problemas, mas a criatividade e o talento com certeza são. A Inglesa e o Duque, de Éric Rohmer. Essa semana temos um 5º filme, um extra, e que eu tenho muito orgulho de estar oferecendo para vocês aqui. Operação Camanducaia, de Tiago Rezende de Toledo. O filme traz à luz um episódio pouco conhecido. Em 1974, cerca de 90 jovens foram literalmente sequestrados aqui em São Paulo, levados para algumas delegacias por forças policiais e dias depois foram literalmente jogados numa estrada próxima dessa cidade, Camanducaia, em Minas Gerais, nus, machucados, feridos, mal alimentados e lá deixados. O Tiago tomou conhecimento dessa história lendo um livro de José Louzeiro e ficou 10 anos indo atrás dos personagens. Conseguiu encontrar alguns desses jovens, já homens crescidos, e alguns personagens ligados a essa trágica história. Infelizmente, um fato histórico do passado, mas que continua, de certa maneira, presente nos dias de hoje. Operação Camanducaia. Essa semana a programação está incrível. 2 ícones do cinema mundial, Ermanno Olmi e Éric Rohmer, Rainha Margot, que eu não vou falar mais nenhum adjetivo, um documentário brasileiro que traz à luz um episódio pouco conhecido e um filme seminal do cinema latino-americano dos anos 70 com um diretor dos mais importantes, Fernando Solanas. É isso aí, monte seu cardápio e decida-se por onde começar a partir de hoje todos esses filmes aqui no nosso Petra Belas Artes à la carte.